Olá, uma boa noite a todos vocês, meus amigos e amigas aqui do nosso curso Em Busca da Verdade. E agora é a verdade da nossa alma, a nossa verdade. E estamos aqui neste caminho, nesta batalha espiritual, em que você tem percebido a batalha que é conosco. Por isso, agora você pode estar percebendo como é verdade que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Existem 3 inimigos da alma: o mundo, o demônio e eu mesmo. E a carne, né, que você fala, que sou eu mesmo. Então, você está vendo como é difícil nós nos silenciarmos, nós suportarmos ou nós nos mantermos serenos diante das contrariedades, ou dominarmos a nossa vontade, ou deixarmos a inteligência conduzir as vontades e não as emoções, os sentimentos nos conduzirem. É isso que nós estamos aqui cada vez mais observando, percebendo, refletindo, olhando para dentro de nós. E aí você começa a perceber que as virtudes começam a florescer. Existe um arsenal de virtudes aí dentro, existem muitas, inúmeras virtudes, forças, capacidades na nossa alma. Existem virtudes infusas, que são as virtudes do nível sobrenatural, do nível divino, que é quando a gente vê diante de algumas situações, por exemplo, às vezes tem pessoas que são tão provocadas, que você pensa assim, não, eu não dou conta disso. Isto não é para mim, mas tem alguém que está lá, que tem paciência, que espera, que suporta. Ali você vê que tem uma virtude divina agindo. Ela não é mais humana, porque humanamente a pessoa já tinha brigado, já tinha discutido, já tinha reclamado, murmurado. E ali tem uma virtude, isso que a gente chama de virtude infusa. E assim nós vamos abrindo o caminho para as virtudes, para a prudência, para a fortaleza, para a mansidão, para a serenidade, para a bondade, para o amor, enfim, tantas e tantas virtudes que vão surgindo em nós a partir do momento que nós vamos dominando a nossa impulsividade, vamos pensando em cima das nossas emoções, dos nossos sentimentos, vamos observando as nossas irritações, vamos observando por que eu perdi a paciência, por que eu fiquei irritada, o que me irritou. Porque ali tem uma vontade própria, porque ali tem um amor próprio, porque ali tem um orgulho, porque ali tem uma vaidade, porque ali tem algo que eu queria que fosse do meu jeito, da minha forma. E às vezes justamente isso que nós vamos ver hoje nessa reflexão, que aquilo que nos contraria muitas vezes é a graça de Deus, que quer que a gente desenvolva algo. É para o nosso bem. Então, a nossa reflexão de hoje, estamos no capítulo 25 do livro O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso. Dizia na aula anterior que nós estamos encontrando um paraíso dentro de nós. Eu tenho acompanhado, algumas pessoas me dão um feedback assim e tenho percebido a mudança na alma de algumas pessoas que acompanham e que estão seguindo mesmo. É muito importante rever, reassistir, assistir de volta as primeiras aulas, o primeiro capítulo, o segundo, vai fazer mais sentido ainda. Agora, no nível que nós já estamos, as primeiras começam a fazer mais sentido.
Então é muito importante reescutar, renovar, porque o mundo vai nos engolindo. O mundo, nós estamos viciados num raciocínio mundano, num raciocínio fútil muitas vezes, básico, superficial. Quando a gente vê, nós estamos na superficialidade. Então nós precisamos voltar e ir revendo, reescutando. Nossa vida de oração, tudo isto que nós estamos fazendo aqui é importantíssimo, uma vida de oração. Principalmente a oração de meditação, principalmente esta oração que eu já enviei aqui, vocês já têm a instrução de como fazer a oração de meditação, porque ela nos leva a um recolhimento, a entrarmos em nós mesmos, e isto vai nos ajudando a não perdermos a serenidade encontrada na meditação. Porque na meditação, como Santa Teresa d'Ávila nos ensina, nós tocamos na humanidade de Jesus. Nós passamos a ter uma intimidade com Ele, uma amizade com Ele, é um relacionamento com Ele. A oração não é apenas para pedir, não. É um relacionamento. Claro que nesse relacionamento, com este nosso melhor amigo, nós vamos fazer alguns pedidos para ele, nós vamos pedir ajuda desse amigo, nós vamos pedir, ele pediu para nós pedirmos, mas também ele quer que a gente se relacione com ele, ele nos espera. Então a oração é imprescindível. Os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, a vida de oração e o esforço. Nós precisamos da graça, a graça de Deus é que nos ajuda. Sozinho nós não podemos, sozinhos nós somos fracos, sozinhos nós vamos cair. A graça é que nos sustenta. Então, o capítulo 25 diz assim: o soldado de Cristo deve fugir das inquietações do coração. Quantas inquietações! Quantas angústias, quantas turbulências aqui dentro de nós. Veja, ele quer nos instruir como nós devemos agir diante de algumas situações que nos inquietam, que a gente fica ansioso. Na verdade, é uma grande ajuda para as nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas inquietações. A gente se inquieta com coisas desnecessárias. Então ele começa assim: se perdemos a paz do coração, tudo devemos fazer para a recuperar. Deves também saber que nenhum acontecimento deste mundo é razão de que percamos ou turbemos a paz do coração. Nenhum acontecimento deste mundo é razão para perdermos a paz no coração. E atualmente vivemos tantos acontecimentos, tantas coisas, e que você vai ver aqui os conselhos, as dicas de como resgatarmos a serenidade, a paz do coração. Devemos-nos, é verdade, arrepender dos nossos pecados. Então, ele vai falar aqui em várias situações que podem nos tirar a paz, que podem nos inquietar, nos perturbar, trazer aquele incômodo. Às vezes a gente está incomodado, perde a paz, está inquieto, está angustiado, às vezes a gente não sabe dar um nome para aquilo, né? Então ele vai trazer vários pontos. O primeiro dele é que nós devemos, é verdade, devemos nos arrepender dos nossos pecados, mas com uma dor pacífica, quer dizer, uma dor confiante, um pesar por termos caído, falhado, errado.
Devemos, então, nos arrepender com uma dor pacífica, como de sobra se tenho mostrado. Já refletimos isto em outros momentos. Do mesmo modo, sem nenhuma inquietação, compadece-te, sofre, com piedoso afeto de caridade, de outro qualquer pecador. Da mesma forma, devemos nos compadecer por um outro qualquer pecador. Ao menos interiormente podemos lamentar as suas culpas. Quer dizer, sofrer junto com o outro é não ser juiz do outro. É como se o outro, por sermos iguais, por ser da natureza humana, as fraquezas, o pecado original está lá. Talvez esta pessoa não entendeu algumas coisas que nós aqui já estamos entendendo. Aquela pessoa é como se ela tivesse o direito, entre aspas, de cair, de fraquejar, porque ela é fraca mesmo, a nossa condição é de fraqueza. Quem nos faz fortes é Deus, é a vida de oração que nos ajuda, que nos dá forças, que nos ajuda a pensar antes de errar, a pensar antes de falhar, antes de sermos fracos. Claro que nós não somos super-heróis, super-homens, super-mulheres, não, nós falhamos. Claro que a gente começa a se esforçar com a graça de Deus, vai dando certo e cada vez mais a gente vai conseguindo evitar os pecados, mas como esta marca negativa nós somos atraídos, não é? Pelo orgulho, pela ambição, pelos olhos, pelos desejos da carne, muitas vezes a gente acaba caindo. E com o outro, não vamos nos inquietar com o pecado do outro, com a falha do outro. Eu vejo tantas pessoas inquietas, angustiadas, assim, perdem a paz porque ficam ali vendo o que o outro fez. Reza por essa pessoa, pensa, nossa, eu já fiz isso, nossa, eu já fui assim. Com a graça de Deus eu consigo não ser assim. Senhor, obrigada, a sua graça me alcançou. Eu já me dou conta destas coisas que essa pessoa ainda não se deu conta. Alcance ela, Senhor, tenha misericórdia dela, como o Senhor teve de mim. Então é assim, diante do nosso pecado, nós temos que ter uma dor pacífica, não é? Um pesar também pelo pecado do outro, mas você não precisa comentar, não precisa julgar, não precisa criticar, não precisa nem falar. Não precisa e não deve, não é? Então, os nossos pecados e os pecados do outro. Nós precisamos nos compadecer. O outro também é fraco. Aqui ele coloca outras causas de inquietações. Quanto a outros acontecimentos graves e incômodos, como enfermidades, doenças, ferimentos ou o falecimento de nossos companheiros, de nossos amigos ou familiares, ou pestes, guerras, incêndios e males semelhantes, tantos acontecimentos, tantas catástrofes, ou agora estamos vendo, tivemos recente aquele furacão, que são infensos à nossa natureza e por isso, aborrecidos pelo mundo, nós podemos não somente querê-los, ajudados pela divina graça. Claro, para querer algum acontecimento é com a graça de Deus, mas ainda tê-los por dons preciosos, pois aos maus são castigo e aos bons ocasiões de virtude. Veja, nós precisamos acolher
como dons preciosos de Deus, porque dali Ele vai tirar um bem maior. É um bem maior para qualquer acontecimento que venha. É isto que nós precisamos. Mudar o nosso pensamento, o nosso entendimento, pedir a graça de Deus para que Ele nos ajude a compreender com a luz dele qual é a vontade dele para cada fato. Claro que essa resposta, às vezes, nós não vamos ter no momento da dor, no momento que está tudo desabando, que tudo desabou. Não, nós vamos ter com o tempo. Os acontecimentos vão se dando e nós vamos entendendo. Às vezes demora um tempo, é quando Deus quer, Ele traz a luz. Então, diante destes acontecimentos que são contra a nossa natureza e por isso aborrecidos pelo mundo, nós podemos não somente querê-los ajudados pela divina graça, mas ainda tê-los por dons preciosos, pois aos maus são castigo e aos bons ocasiões de virtude, ocasiões de florescimento, de desenvolvimento, de crescimento, ocasião para uma caridade, ocasião para se fortalecer, ocasião para aumentar a paciência, a confiança em Deus, a fé, o amor, para nos desapegarmos de certas coisas das criaturas. Para um bem maior, Deus permite aquele acontecimento. Por isso, Deus se compraz com estes acontecimentos. Deus se satisfaz com estes acontecimentos e se nós também os amarmos, suportaremos com a alma tranquila todas as amarguras e contrariedades desta vida. Com a alma tranquila, nós vamos suportar todas as amarguras e contrariedades. Então Deus fica muito feliz se nós vermos como vindo dele para um bem maior nosso. E ele vai nos dar a graça necessária, a tranquilidade na nossa alma para suportarmos tudo. Deus, que nos ama tanto, Ele manda certos fatos, permite certos acontecimentos, sempre para um bem maior. Mas nós precisamos, nesta intimidade com Ele, pedir esta graça, que Ele nos ajude a entender o que Ele quer dizer, o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer que a gente cresça, o que Ele quer que eu desenvolva. Então, os santos, eles sofrem com alegria e os pecadores sofrem como se aquilo fosse um castigo. Podes estar certa de que toda inquietação nossa desagrada aos olhos de Deus. Muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, ficamos inquietos, reclamando. Então, e qualquer inquietação nossa, perturbação aqui dentro, desagrada aos olhos de Deus. E tudo que é inquietação, perturbação, não vem de Deus. Pois de qualquer espécie que seja, nunca está desacompanhada de imperfeição. Olha aí, de qualquer espécie que seja a inquietação, a angústia,
ela está sempre acompanhada de imperfeição e procede sempre de alguma raiz de amor próprio. Procede do orgulho, procede da vaidade, procede dos nossos apegos, das nossas vontades, porque nós queremos a nossa vontade. Por isso que a gente fica inquieto. Agora, diante de alguma contrariedade e eu entender que isto está vindo das mãos de Deus, tá bom, Senhor, eu acolho. Eu acolho. O Senhor quer me dar alguma coisa, o Senhor quer me mostrar alguma coisa, eu acolho. Isto agrada a Deus. Agora, se eu ficar inquieta, angustiada, eu vou falar com aquela pessoa, eu vou dizer isso, quando chegar eu vou falar, eu não aguento, eu não vou suportar isso, essas inquietações que ficam aí. Isto é amor próprio. É uma imperfeição, é o nosso lado imperfeito, o nosso lado das más inclinações. Agora ele muda um pouquinho mais também um outro tópico. Toma muito cuidado no seguinte: mal percebas que uma coisa te possa inquietar, não te demores a tomar as armas para a defesa. Ou seja, esteja vigilante, vigiai, orai e vigiai. Percebeu que uma coisa possa te inquietar, não te demores a tomar as armas para a defesa. Que armas são essas? A oração. Naquele momento que você ficou inquieta, percebeu uma inquietação, uma ansiedade, uma preocupação, faz uma jaculatória. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, me ajuda. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Tem piedade de mim. Jesus, manso e humilde de coração, faça o meu coração semelhante ao vosso. O Senhor que é manso e humilde. Jesus, manso e humilde, me ajuda. Jesus, manso e humilde, me ajuda. Isso é uma jaculatória. Você repete aquilo, pede a graça. Senhor, me dá a graça, tira isso aqui de mim. Ave Maria, cheia de graça, reza uma oração. Diante da inquietação que possa vir, pega uma água benta, segura num crucifixo as armas, não é água benta, as armas, um óleo exorcizado. Ande com um tubinho de água benta na sua bolsa, no seu bolso. O terço, segure na cruz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Senhor, perdi a paz. Senhor, estou aqui, ó, com essa angústia, com esses pensamentos. Isso aqui não vem do Senhor só vem a paz. Só vem a paz. Então, se acontecer uma contrariedade, já peça a ajuda dele para você, esta arma, ficar vigilante nos teus sentimentos. Considerarás todos aqueles males e muitos outros semelhantes, embora tenham aparência de mal, não são verdadeiramente males e deles se podem tirar muitos bens. Às vezes a primeira coisa a gente acha que é um mal, mas depois a gente vai ver que aquilo lá realmente foi algo bom. Né? Agora me vem aquela frase que a gente tanto fala, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, nós só vamos entender este bem, este certo de Deus depois. Mas às vezes esse mal o fato pode vir às vezes com uma aparência de mal. Às vezes alguém não nos convida para alguma coisa e nós ficamos chateados, aquilo parecia um mal, depois você vai ver que foi um bem. Quantas pessoas já perderam o avião e aquele avião caiu? Entende? Então, estou usando esses exemplos mais fortes assim, mas só para você trazer. Às vezes há um atraso. Atrasamos, lá na frente teve um acidente. Então, aquele mal, não vos inquieteis.
Às vezes aquela contrariedade vem com uma aparência de mal. Não são verdadeiramente males e deles se podem tirar muitos bens. Aí que a nossa intimidade com Deus, a nossa amizade com Ele, a gente vai conversando com Ele. Diante das situações que vão acontecendo, Ele vai nos acalmando o coração. E que Deus te envia ou permite que sofras estas coisas com os já citados fins ou com outros que, sem dúvida alguma, são justíssimos e santíssimos. Deus nos envia certas contrariedades. Ele está nos cuidando. Tenha esta certeza que Ele cuida. Ele cuida. Só que no momento que a gente se inquieta, que a gente se irrita, que a gente se frustra, se decepciona, é nós, isso é nosso. Isso é do amor próprio, isso é do orgulho, é da soberba. Eu quero a coisa do meu jeito, eu quero do jeito que eu planejei, eu quero do jeito que eu pensei. E a gente às vezes nem se dá conta que nós somos tão imperfeitos assim, podendo sermos perfeitos. Se guardares sempre, mesmo em acontecimentos desagradáveis, o ânimo tranquilo e em paz, poderás fazer muito bem. De outro modo, todo o teu exercício ficará pouco ou nada frutuoso. Então, se eu manter o ânimo tranquilo e a paz, eu vou poder fazer muito bem tudo que eu vou fazer. Agora, se eu não manter a paz, qualquer atividade que eu fizer, qualquer exercício que eu for fazer, atividade, trabalho, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Então, faça o esforço de restabelecer a paz, a serenidade e já entenda, isto que está acontecendo é enviado de Deus, é permissão de Deus. Senhor, me ajude a entender o que o Senhor quer disso. Eu aceito, eu espero quanto o Senhor, mas só me fortaleça, me ajude e me dê a sua graça. Além disso, quem tem o coração inquieto está exposto a diversos golpes dos inimigos e não poderá, naquele estado, ver bem qual é o verdadeiro caminho da virtude. Se o meu coração está inquieto, eu não vou conseguir discernir, entender, observar. E sabe o que é que nos ajuda a manter nosso coração também em paz, também tranquilo, como eu disse antes? A meditação, que nos leva a um recolhimento, que nos deixa vigilantes. A oração nos deixa vigilantes, a oração de meditação. Ela nos mantém recolhidos, nos mantém na paz que nós tocamos, na paz que nós encontramos em Jesus, na nossa oração, no nosso trato de amizade, no nosso relacionamento com Ele. Então, quem tem o coração inquieto está exposto a diversos golpes dos inimigos. Está exposto, qualquer coisa me atinge, qualquer coisa me perturba se eu estou inquieta. Daí tudo me irrita, tudo me incomoda. Nosso inimigo, sobremodo, aborrece esta paz. O mal, o demônio, não gosta, detesta esta paz, odiando-a como a um lugar onde habita o Espírito de Deus, para aí operar grandes coisas. Então, onde tem paz é porque tem o Espírito Divino, o Espírito de Deus. E por isso, muitas vezes,
nos sugere com inspirações amigas desejos de boa aparência, para que percamos nossa tranquilidade de alma. Muitas vezes, veja, ele sugere algo, com uma aparência de bem, mas vai nos trazer uma angústia, vai nos trazer uma inquietação, vai tirar a tranquilidade da nossa alma. Às vezes alguém nos chama para algum lugar que aparentemente parece que vai ser tudo muito bem, vai ser muito bom. E aí a gente vai lá e algo nos perturba. Então, às vezes é o demônio que está sugerindo uma coisa com aparência de boa, mas lá nós vamos perder a paz. Então nós precisamos estar atentos a isto. Estar atentos e olha só, quantas vezes nós já fomos num lugar que a gente achava que não deveria ir e acabamos indo e depois a gente pensa, não devia ter vindo. E olha aqui o que ele diz. Mas o engano pode ser reconhecido, não somente pelos sinais já explicados, como por inquietarem o nosso coração. Então, o engano pode ser reconhecido, às vezes lá no local, antes. Então, a inquietação já é um sinal de que alguma coisa ali não está vindo de Deus. Para fugires de tamanho perigo, quando a sentinela der rebate, ou seja, quando a sentinela se surpreende de algum novo desejo, quando o soldado que está vigilante se surpreende com algum novo desejo, não lhe abras a entrada do coração, as nossas vontades. Muitas vezes a gente tem vontade de alguma coisa, um desejo, um convite, e aí nós precisamos estar vigilantes. Não abras logo o coração para aquilo, sem primeiro apresentá-lo a Deus, com o ânimo ileso, sem nenhuma influência de qualquer vontade. Dirás ao Senhor a tua cegueira e ignorância. Senhor, eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo entender. E pedirás com insistência que te ilumine e te faça ver se o novo desejo, esse desejo, essa sua vontade, vem dele ou do adversário. Muitas vezes as pessoas querem comprar alguma coisa, desejo de comprar algo. Vigie. Este guarda que está em você, desconfie. Não vai logo abrindo o coração para aquilo lá. Reza, pensa, Senhor, eu não sei. É para comprar, não é para comprar? É para eu ir ou não é para eu ir? Já coloque, Senhor, me mostra, me ajuda a discernir. E claro que a gente tem que esperar, tem que dar um tempo, não é agora. Senhor, me mostra, daqui 10 minutos eu tenho que tomar uma decisão. Não, não. Nós precisamos esperar, ter paciência, não fazer nada na impulsividade. Levar para Deus, leve tudo para Ele. Tudo para Ele. Tudo. Tudo, tudo. É um exercício que nós precisamos. A nossa soberba, o nosso orgulho faz a gente acostumar a fazer tudo pela nossa cabeça. Decidir tudo sozinho. Estamos no piloto automático. Então é um exercício que nós vamos fazer. Vai rezar, se recolha. Para fugires de tamanho perigo, quando a sentinela se surpreender com um novo desejo, não lhe abras a entrada do coração, sem primeiro apresentá-lo a Deus com ânimo ileso de qualquer vontade.
Dirás ao Senhor a tua cegueira e ignorância e pedirás com insistência que te ilumine e te faça ver se o novo desejo vem dele ou do adversário. Recorre também, se puderes, ao juízo do teu diretor espiritual. Peça, pergunte para esta pessoa que possa te orientar, te ajudar a nível espiritual, a nível destas vontades que se apresentam. Mesmo provado que o desejo vem de Deus, antes de lhe atenderes, mortifica a tua demasiada vivacidade, vontade, ânimo. Porque então, precedida por tal mortificação, a obra será muito mais grata ao Senhor do que se fosse feita com avidez de sentimentos naturais. Ou seja, mortifica a sua vontade do que você fazer tudo na impulsividade. Então, às vezes, é da vontade de Deus que você viaje, que você faça uma peregrinação, que você compre alguma coisa, mas mortifique esses sentimentos. Traga para a razão, não haja pela impulsividade, pelo ímpeto das emoções e dos sentimentos. Muitas vezes a mortificação agradará a Deus mais que a própria obra, mais que o próprio fato do que você ia fazer. Vejam quantos conselhos ele vai nos dando aqui para nós resgatarmos a tranquilidade do nosso coração. Afastando de ti os desejos maus e não realizando os bons, senão depois de reprimir os movimentos naturais, possuirás a paz e gozarás de calma na rocha do teu coração. Ou seja, depois que a gente serenar as nossas emoções, os nossos sentimentos, sem impulsividades, esperar passar a euforia, aí possuirás a paz e gozarás da calma na rocha do teu coração. Serenidade, esperar, paciência, não agir com as emoções. Aí aqui ele entra num outro ponto. Para conservá-lo, ou seja, conservar o teu coração, a calma do teu coração, para conservar seu coração em completo sossego, é necessário ainda que o defendas de certos remorsos interiores. Olha só, muitas vezes vem uma inquietação de pecados passados, de escolhas passadas. É necessário ainda que o defendas de certos remorsos interiores, ou seja, defender nosso coração, que algumas vezes vem do demônio. O demônio é especialista nisto. Embora se te acusem de alguma falta, pareçam vir de Deus. Pelos frutos conhecerás de onde vem. Claro, às vezes a gente pode lembrar sim de algum pecado, mas com paz e dizer: Senhor, quero reparar esse pecado. Hoje eu vou fazer um jejum para reparar. Eu pequei porque eu não quis me mortificar, não quis mortificar a minha vontade, não quis renunciar à minha vontade lá atrás. Então agora eu vou renunciar à minha vontade como reparação daquele pecado, Senhor. Eu quero reparar a ofensa que eu fiz ao Senhor. Eu feri o seu coração. Eu rompi a amizade com o Senhor. Agora eu quero reparar isso que eu fiz. Então, aí eu fico em paz. A paz é o segredo. Ficou inquieta, ficou remoendo, ficou se martirizando, se invalidando, se culpando. Isso é do demônio.
se te humilham, se te fazem diligente em obrar o bem, nem tiram a confiança em Deus, deves tê-las como de Deus e agradecer-lhe. Olha só, se lembrar do pecado me humilha, me faz humilde, a humilhação, lembrar de certos pecados, nos humilha, a gente se humilha. Se me faz fazer rapidamente o bem, não, eu quero fazer um bem agora, eu vou fazer uma caridade, eu vou ajudar. Se me leva a isto, a fazer o bem, e também não tiram a confiança de Deus, eu não posso perder a confiança de Deus. Os meus pecados passados, eles estão na misericórdia, confie no perdão, Deus nos conhece. Então, se continua esta confiança, deves tê-las como de Deus e agradecer-lhe. Agradeça. Então, mesmo que venha um remorso, um pesar, se ele for em paz e me ajudar a ser uma pessoa melhor, a fazer o bem, a ser humilde, a reconhecer a grandeza de Deus, a reconhecer que eu já estive no lugar de algumas pessoas que estão falhando, ser humilde, não me colocar melhor que os outros, não me achar, não ser juiz dos outros. Então, se ele me leva para fazer bem e em paz, fazer o bem e em paz, vem de Deus. Mas se te confundem e te diminuem a confiança e te tornam fraca, preguiçosa e sem prontidão para o bem, diligência para o bem, fica certa de que o remorso é a arte do adversário. O remorso é a arte do demônio para te afastar de Deus, para você não mergulhar no amor de Deus, para você não mergulhar na misericórdia, porque é transformador, porque nos faz pessoas novas, renova em nós, floresce as virtudes, o amor, a caridade. Nós nos tornamos luz, nós iluminamos os outros. E o demônio precisa tirar essa luz, o demônio precisa nos inquietar, o demônio precisa nos perturbar, para a gente ficar perturbado, inquieto, brigar com todo mundo, se irritar, ficar nervoso, dizer isso não é para mim, eu não mereço, eu não sou digno. É isso que ele quer. Então, olha só, tá vendo que dica importante aqui? E vão vir outras. Não lhes des ouvidos e continua o teu exercício. Agora ele entra no outro ponto aqui. Outras vezes e mais comumente o desassossego, a falta de paz, nasce em nosso coração devido a acontecimentos diversos. Outros, vários acontecimentos que não estão aqui, nesses que ele relatou. Defender-te-ás fazendo duas coisas. Vamos nos defender, vamos identificar, vamos já nos defender se isso vem do demônio ou se vem de Deus, ou se vem de mim. Olha aqui o que ele diz. Eu vou me defender, eu já vou lutar contra esse desassossego. A primeira é que considere se estes acontecimentos são contrários à alma ou ao amor e à vontade próprias, ou ao amor próprio ou à vontade própria. Ou seja, se esses acontecimentos são contrários às minhas vontades e ao meu amor próprio a mim mesmo, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, está ferindo o meu orgulho? É por causa do meu orgulho que eu perdi a paz? É por causa da minha vaidade que eu fiquei inquieta? É por causa da inveja que eu me inquietei? É por causa da minha vontade que eu me inquietei? Então eu tenho que ver se eles são contrários à alma ou à minha vontade. Essas duas coisas.
Porque se são contrários ao teu amor próprio e às vontades próprias alimentadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelos apegos, se são contrários às tuas vontades próprias e ao amor próprio, teus inimigos capitais e principais, que são, não é? A soberba, o orgulho, a vaidade, a ambição, os desejos dos olhos, não é? A avareza, o ter, os da carne. Então, se tudo isto for contra estas vontades, não os deve chamar a acontecimentos diversos, mas tê-los por favores e graças do Altíssimo Deus. Então, tudo aquilo que for contra a minha vontade e o meu amor próprio veio de Deus. Se alguém por exemplo, se alguém se atrasou e eu fiquei irritada, foi Deus que permitiu aquele atraso, porque Ele quer que eu desenvolva uma virtude, um bem maior. Ele quer me lapidar, Ele quer me tirar da imperfeição, Ele quer me colocar no caminho da perfeição. Ele quer que eu me dê conta da minha inquietação, da minha irritação. Tantas coisas que não saem como eu gostaria. Às vezes alguém larga o sapato no lugar errado, no meio da casa, a toalha de banho molhada na cama. Isso é uma contrariedade contra o meu amor próprio, contra as minhas vontades, contra o meu script, contra os meus planos. Deus permite que aquela pessoa faça aquilo lá, para que eu desenvolva a paciência, para que eu desenvolva a caridade, para que eu seja forte, para que eu suporte uma provação. Ele quer me fortalecer, Ele quer provar se eu realmente estou com Ele, se o meu coração é igual ao dele. Entendeu? Se essa contrariedade, contrariar a tua vontade, é Deus que tá vindo de Deus. Aquilo ali veio de Deus. Olha que dica forte essa. Que luz que nós vamos ter daqui para frente, se nós virmos assim tudo o que nos contraria, que nos inquietou, que nos irritou. E olha só, vou ler de volta. Porque se são contrários ao teu amor próprio e às tuas vontades próprias, que são teus inimigos capitais, lá os pecados capitais e principais, não os deves chamar de acontecimentos adversos, mas tê-los por favores e graças do Altíssimo Deus. Deus está fazendo um favor para você. Deus está fazendo um favor para mim diante de uma contrariedade. Outro dia eu contei numa palestra, acho que eu contei até aqui, não é? Não sei se eu contei aqui ou foi numa palestra que eu dei, que eu estava com uma vontade muito grande de comer uma carne, uma costela num determinado lugar. Mandei mensagem para o meu esposo, para os filhos, combinamos que vamos comer a carne em tal lugar. Aí ele chega do trabalho e diz, não vamos comer a carne porque amanhã eu vou correr e eu não posso comer a carne porque vai pesar e vai atrapalhar a minha corrida. Na hora, eu fiquei chateada. Durou ali eu não falei nada, com a graça de Deus, olha só, com a graça de Deus eu consegui não falar nada, consegui não me exaltar, mas aqui dentro eu fiquei inquieta. Veio uma inquietação, veio uma irritação. Acho que essa irritação deve ter durado aí uns 15, 20 minutos. Depois eu pensei, não, por que eu estou irritada? Porque eu queria do meu jeito, eu queria o que eu pensei. Senhor, me perdoe, a hora que eu me dei conta eu fiquei com vergonha de mim mesma diante de Deus. Eles nem ficaram sabendo do que se passou dentro de mim, aqui dentro. Mas Deus sabe, Ele está aqui, Ele sabe, Ele sentiu junto comigo. Aí eu pensei, Senhor, realmente eu não estou pronta. Realmente eu tenho muito que melhorar. Olha que imperfeição a minha.
É o Senhor, obrigada, Senhor. O Senhor permitiu isto para eu crescer. Ainda a minha vontade está falando mais alto, por isso que eu fiquei inquieta, por isso que eu fiquei irritada. Então é isso. Então, são favores e graças do Altíssimo. Deus fez um favor para mim de me mostrar, de desenhar. Ele desenhou. Olha aqui, você está buscando isto, então olha, ainda tem um defeito. A sua vontade ainda está muito forte. O seu desejo ainda está muito forte. O importante não é comer carne, costela, macarrão, qualquer feijão, feijoada. Não, o importante é estar junto. O importante é ter um alimento. Eu queria, saciar um desejo, uma vontade, um sabor, um prazer. Pronto. E outro dia, depois, uns 15 dias, comi uma costela muito boa, muito melhor, num lugar muito melhor do que aquele lá, e que Deus proveu, Deus providenciou, veio dele. Ele que providenciou, eu não busquei, nem meu esposo buscou, apareceu a costela, o acontecimento, né? Então, devem, portanto, ser recebidos todas essas contrariedades que não são adversas, que não são aleatórias. Devemos receber com o coração alegre e rendendo graças. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está desenhando para mim que eu estou imperfeita ainda. Porque é esta minha vontade que eu vou ter que reparar, que purgar no purgatório. Então aqui o Senhor já está me ajudando. Aqui o Senhor já está me ajudando. Muito obrigada. Continuando e quase encerrando, se são contrários ao espírito, nem por isso se deve perder a calma do coração. Contra o espírito são os nossos pecados, as nossas falhas, daí, os nossos erros. No capítulo seguinte, serás instruída sobre isto, sobre estes acontecimentos que contrariam a nossa alma, contrariam o nosso espírito, essa dimensão lá onde Deus está. A outra coisa é que eleves a mente a Deus, recebendo da divina providência, de olhos fechados, sem vontade própria, tudo o que te enviar, e que os tenhas como coisas repletas de diversos bens, embora não os conheça a todos. Receber tudo de olhos fechados, vindos da divina providência. A providência divina. Deus providenciou esta situação, esta contrariedade, para me ajudar, para me dar um outro bem, para me ajudar a desenvolver algo que está em mim, que ainda está imperfeito, que essa imperfeição não está deixando eu ter uma atitude perfeita, uma atitude divina, a paz, a serenidade, o amor, a caridade, a mansidão, o acolhimento. Enfim, recebermos tudo o que te acontece a partir de agora, tudo o que te acontece, bom ou ruim, para você, para os teus filhos, para o teu esposo, para o país, para o que quer que seja, é providência divina. Tudo é repleto de diversos bens, mesmo que eu ainda não conheça o bem que está por trás daquela permissão ou daquela providência divina. Olha só. Que importante isto. Olha que cuidado com a nossa alma, com o nosso coração, cuidar das nossas inquietações. Nós nos inquietamos.
nós nos irritamos com facilidade, nos perturbamos, e é isso que Deus nos quer cuidar da tua inquietação, da inquietação do teu coração. Então, guarde tudo isto no seu coração, peça a graça de Deus, cuide da sua vida de oração, do seu encontro com Deus na sua oração. Eu vou deixar aqui o vídeo sobre a meditação, para você que chegou recentemente, que não tem, para você que já assistiu, já sabe, retoma, tá? E ficamos por aqui então, um grande abraço, que Deus te abençoe, um bom descanso e até o nosso próximo encontro.